Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. With me, comigo, Teacher Ed. Good morning, teacher. Good morning, Antônia. Good morning, students. Good morning, teachers. Bom dia. Vamos começar a aula. Bom, semana passada, Ed, eu terminei a aula. Eu acho que eu fui um pouquinho cruel, né? Ah, foi? Terminei a aula, depois eu olhei o chat e falei, nossa, o pessoal pedindo para cortar o bolo, comer um pedacinho do bolo, né? Mas não podia por causa dos, como é que chama mesmo? Do Covid, das das restrições, regras isso. do Covid, não pode comer no palco, né? Mas o Ed pode falar como estava o bolo. How was my cake, Ed? It was delicious, I want another. Tava ótimo, quero outro. Não pode ser sempre, engorda. Ah, nossa, ok. Ok. Ah, ainda vou contar uma fofoca, hein? Ele falou, você só faz esse bolo, só fez o bolo porque eu não estou aqui. Exatamente. É bullying. Bullying. É bullying. How was my corn cake? Como estava o meu bolo de milho? I don't know, I didn't eat. You didn't? No. How was my cake? I don't know how can I say fubá. Não sei como fala fubá em inglês. Corn powder. É, corn powder. Okay. How was my corn powder? Como estava o meu bolo de fubá? It was good. Tá vendo? My banana pie. I didn't eat. Você não comeu? No. Depois You ele see? fala que só o de chocolate que Tá ele não vendo? comeu. Come e Tá não vendo? lembra. Tá Mas vendo? vamos, let's start our class. Ok, let's go. Vamos começar a aula. Vamos ler as habilidades? Sim, habilidade 19, utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas. Verbo to be. E descrever rotinas diárias. Bem, essa é a habilidade de recuperação do primeiro bimestre, né? Então, nós já vimos isso. Eu já procurei dar uma roupagem um pouco diferente da aula que nós demos de descrição no primeiro bimestre. O que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Your notebook, O seu caderno, a pen or a pencil. um lápis ou uma caneta. Isso. Agora, gente, pega o seu caderno, faz as anotações bonitinhas, tira a print, né? E o chat vai ficar aberto, tá? Então, porque eu vou fazer uma sequência de perguntas para vocês. Não tem tradução, viu, Ed? Ok. Eu vou ler um texto e no final vocês vão ter que me dizer who is this person? Quem é essa pessoa? Tá certo? Go there, vamos lá? E o chat vai ficar aberto. Se durante a descrição vocês já forem sabendo quem é a pessoa, vai escrever o nome da pessoa aí, mas escreve em inglês, tá? Tá certo? Então vamos lá? First question, primeira pergunta. This person is a man. Será que já tem resposta aí? Not Foi yet. muito vago, né? Yes. It can be Next. anything. Próximo, Marcos. Can be anybody. He is 33 years old. Opa, será que está esquentando? A professora Márcia já acertou. Acertou? Já. E this person is you? É você? No, not me. I wish I was 33. Não sou eu queria ter 33, mas não. Next, próximo. He's tall. You disagree with me? Você discorda? Yeah, not so tall. To me, he is tall. Para mim, ele é. Ok, Né? Because I am short, porque eu sou baixa. ok. The next, próximo. He is talkative, funny and extroverted. Tá vago ainda? A little. A little. Professora next. Judite já acertou também. É? A Aparecida Ah, você também. não começa a falar não, senão depois todo mundo sabe. Ok. He has brown eyes. Ok. E os alunos vão prestando atenção na estrutura do texto, tá? Porque nós vamos usar essa estrutura. Aproveita e dá um print aí. The next question, Marcos. He has brown, straight and short hair. Ainda? Bastante gente já. Todo mundo já sabe. No chat todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe? Nossa, aqui não teve graça, hein? The next. Please. He is a teacher. Oh. Será que vai ser surpresa? A Jéssica, minha aluna lá do Caetano, falou que é o Jonas. The next. Desculpa. He teaches math 3 times a week at CMSP. Ok, então a Nicole, da professora Terezinha, também falou it's Jonas. He's Jonas. Então, agora vai para a minha pergunta, né? Respondam, dê resposta completa em inglês, porque o que vale aí é a resposta completa, ok? Vamos para a minha resposta, Marco. Who is he?
né? Who is this person? He is teacher Jonas. O pessoal acertou? Yes. Muita gente falou. Então, aí poderia ser His Jonas ou It's Jonas, né, Antônia? Realmente, Uhum. né? Vamos então, põe o texto pra gente, Marcos, porque nós vamos ler o texto. Isso, o primeiro texto completo. Nós vamos ler e traduzir agora. Vocês dão um print, porque no final da aula nós vamos utilizar esse texto aqui, tá bom? Então, a gente já trabalhou esse texto, é uma construção fácil, né? E a gente vai trabalhar ele lá no início, tá bom? Vamos lá, Ed? Eu vou ler e você traduz? Sure. This person is a man. Esta pessoa é um homem. He is 33 years old. Ele tem 33 anos. He is tall. Ele é alto. He is talkative, Ele é falante, funny, divertido, and extroverted. extrovertido. He has brown eyes. Ele tem olhos castanhos. He has brown, straight and short hair. Ele tem cabelo curto, liso e castanho. He is a teacher. Ele é professor. He teaches math 3 times a week at CMSP. Ele ensina matemática 3 vezes por semana no centro de mídias. Bem fácil, né? Eu usei sempre ali a terceira pessoa, usei o he. No primeiro bimestre nós falamos sempre de nós, I. Agora nós estamos falando da terceira pessoa. Então, como a gente está falando do professor Jonas, a gente tem que lembrar do básico, né? Que falar de terceira pessoa, se for homem é he, se for mulher é she, ou they, eles, né? Ou até mesmo nós, se eu estiver me incluindo na conversa. Então, eu tenho que lembrar do básico do inglês. Ok? Vamos para o próximo slide, Marcos, por favor. Nós vamos relembrar aqui algo que a gente aprendeu também lá quando a gente estava trabalhando sobre descrição física. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Põe na tela para mim, Marcos, para vocês lembrarem o que é short, identificar a pessoa que é short, medium height e tall. Tá? Então, ali vocês vão ter 2 minutinhos para vocês escreverem ali a estatura de cada uma das pessoas, ok? Go there, vai lá e have fun, divirta-se. Legal, né? É de que algumas pessoas já construíram a frase. Ao invés de colocar só ali, a classificar as pessoas na estatura, já criaram a frase com sujeito, verbo e o complemento da oração. O que eles responderam, Ed? Vamos lá. A Jéssica, a Nicole, o Felipe, o Vitor, o Hudson, eles responderam 1, medium height, 2, tall, 3, short. Pode pôr a resposta para mim, Marcos, por favor? Olha lá, a primeira menina é medium high, o segundo é tall, o terceiro é short. Acho que tá certinho ali, né? Tá tudo bonitinho. Marcos, volta a primeira tela para mim.
por favor? Isso, põe lá na tela aqui. Eu vou escrever aqui na lousa, aí você põe lá para eles. Só para eu terminar aqui, para eu colocar uma resposta de uma professora aqui. Por favor, posso escrever? Ou você quer que eu escreva aqui primeiro? Tá. Aqui eu dei uns exemplos construindo a frase, né, com as pessoas. Então, por exemplo, aqui eu usei o Ed como exemplo, né? Vou colocar a caneta vermelha, ó, o sujeito, terceira pessoa. Tá? In my opinion, na minha opinião, Ed is tall, ele é alto, tá? Eu me coloquei aqui como exemplo. I am short. Minha estatura, eu sou baixa. Aqui, professor Carlos Magno. Carlos Magno is medium high. Né? Ele é estatura mediana. Parece que agora no Brasil, estatura mediana vai até 1,75 m, tá, gente? Então, aqui eu tenho o sujeito da oração, que pode ser um pronome, aqui, ó, ou um substantivo próprio, que foi o que eu usei aqui. Sujeito mais o verbo to be, mais o complemento da oração, né? Uma professora, ela colocou a resposta do aluno dela assim, ó. He is tall. Acho que vou tentar lembrar de memória. She is short. Ela é baixa. E a outra resposta eu não lembro, tá? Então, ela usou, ao invés dela usar o nome, ele usou o pronome she, falando da terceira pessoa. Tá certinho? Pode pôr na tela, que aqui não dá para ver direito. Por favor, Marcos. Então, aqui a gente construiu, né, bonitinho aqui, a frase com o sujeito na terceira pessoa. Eu usei um exemplo usando I, né? E dá um print aí, gente, porque nós vamos usar essa construção aí no final da aula, tá? Nós só estamos recapitulando e colocando isso dentro de um contexto, tá certo? Então, vamos para o próximo slide, por favor, Marcos. Muito bem. Agora, vocês vão lembrar, né? Pode pôr na tela. Nós também falamos sobre descrição de cabelo, nós falamos de comprimento, falamos de tamanho, falamos de cor, tá? No bimestre anterior, a gente aprendeu aquele short hair, long hair, mas também existem outras formas de falar agora, a textura do cabelo, o tamanho. Então, a gente vai ampliar um pouco mais do vocabulário da gente, ok? Então, o Marcos vai colocar ali na tela a imagem de 4 moças, tá? E vocês terão aí 3 minutinhos para vocês completarem as lacunas, tá certo? Usem o vocabulário. Lembra do shoulder? Que a gente até brincou, né? Então, o que é shoulder? Não sei escrever, teacher, mas lembra, faz a associação das palavras. Shoulder é ombro. Então, como que é aqui, ó? O cabelo aqui no ombro, qual deles é que está no ombro? Vai tentando usar o jogo das palavras e decifrar ali para completar as lacunas com a nomenclatura. Deu uma mudada na nomenclatura aí, tá bom? Então, vou dar para vocês, acho que será que 3 minutos, tá bom? That's okay. It's too much. Né? Até eles identificarem aí o tamanho do cabelo, tá? Põe aí 3 minutos para eles. Marcos, por favor.
vou pedir para vocês escreverem o nome do aluno no chat quando ele colocar a resposta, e vocês mandarem, que fica mais fácil para a gente localizar, né, Ed? Isso aí. A resposta do aluno. Então, coloca lá, acho que Matheus, né? Que eu vi, Suelen, eu acho que é o nome da aluna, Jonas, da Escola Maria Rita. Coloca o nome do aluno, que fica mais fácil da gente localizar, tá bom? Ok? Thank you very much. Muito obrigada. Quais foram as respostas, Ed? Vamos lá. A Jéssica e o Matheus responderam a um shoulder length hair e a second to black and curly hair. Aí a Suelen respondeu, ela respondeu na primeira, ear length and blonde hair. 2, black and curly hair. 3, long and wavy hair. And 4, short length hair. Muito bem. Vamos checar as respostas e aí a gente vai construindo as frases, porque eu já percebi que alguns alunos construíram a frase she has, ou foi she is, eu acho. Se eu não me engano, eu vi no texto she is, não é? Lá no chat. I'm not sure. Tá? Depois eu dou uma olhada lá. Então, põe a resposta para mim, Marcos, por favor. A primeira, shoulder length hair. Então, ela tem o cabelo, né, aqui no tamanho do ombro. A second, black and curly hair. Ela tem o cabelo preto e encaracolado. 3, long and wavy hair. Ela tem o cabelo longo e ondulado. E a 4, a gente falava short hair, né? Agora a gente pode falar ear length and blonde hair. Ela tem ear length, o cabelo cortado no tamanho da orelha, tá? Então é nessa altura aqui, tá? A gente falava short hair, a gente também pode falar length hair, tá bom? É ear length hair, tá? E blonde hair é cabelo, acho que ali é loiro, né? Pra mim é loiro. Which one? Number? Number 4. Number 4? Pra mim acho que a cor do cabelo dela é loiro, tá blonde hair, mas eu não sei, tá bom? Ok? Vamos então, Marcos, coloca pra mim aquele PPT, por favor, na construção da frase. Isso. Aqui eu fiz umas construções com os professores de vocês. Pode pôr na tela para eles para ver melhor, por favor? Aqui, professora, o sujeito. Eu coloquei professora Janaína, que é a professora de história de vocês. She has shoulder length hair, tá? Então, ela tem um cabelo na altura do ombro, tá? Professora Alessandra has long and wavy hair. Então, ela tem um cabelo longo, eu acho que depois eu olhei o cabelo dela hoje, eu acho que não é longo não, viu? É shoulder length hair, tá? O dela. And wavy hair, então ela tem o cabelo longo e ondulado. Eu não lembrava mais nenhuma outra professora que tivesse um cabelo curto, tá? Eu acabei criando. Susan has ear length and blonde hair, tá? Para acrescentar a resposta de vocês, eu acabei aqui colando, né? Como se fala, o Ed não tem, eu acho, né? Não é ele. Então, por exemplo, quem tem a cabeça raspada, né? He has shaved head. Ele tem a cabeça raspada, né? Aquela pessoa que corta bem o cabelo rentinho, assim, máquina 1, né, que fala. Ou até a 0 mesmo, né? Nesse caso. Ou então, he has, eu tô falando ele, mas pode ser undercut. O cabelo do Ed, eu acho que é undercut hair, que é um cabelo mais, não é esse shave de raspado, não é? Eu não sei assim, mas é um cabelo um pouco mais curto. Mas aí tem que tirar bastante do lado. Tem que tirar bastante aqui. do lado, mas você tinha aqui que deu uma crescida, né? Né? Eu não tenho nenhum outro professor que tem um corte de cabelo para eu poder falar, tá? Mas acho que o do Ed antes era esse aqui, undercut hair, né? Cabelo um pouco mais curto, tá? Então, o cabelo mais raspado é shaved hair, né? Cabelo raspado, acho que máquina 1, 2, não sei, tá? Não entendo muito bem de corte de cabelo, tá bom? Deu para entender a construção? Né? Você não vai usar o verbo to be, a gente vai usar o has, tá? Para falar do cabelo. E lembrando, a gente usou o has porque a gente usa he, she e it, has. Se fosse we, you e they, nós usaríamos have. Certinho aí, gente? Coloca um joinha aí se tá tudo certo, tá? Que é uma revisão e depois no final nós temos aí uma atividade para fazer. Marcos, põe o próximo slide para mim, por favor.
Agora, vocês lembram que nós aprendemos também a falar das nossas personality, né, das nossas personalidades? Eu fiz uma tabela com vários emojis. Nós vamos relembrar essa aula novamente. O Marcos vai colocar ali, por favor. Nós temos ali as carinhas dos emojis. Eu vou dar um tempo para vocês e vocês vão classificar esses emojis. Então, coloca numa interação só, tá bom? A gente aprendeu vários, mas para não ter que passar muita coisa, eu dei esses 4. O que você vai fazer? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês completarem aí e já cria um exemplo, né, Ed, como eles estão falando. O que vocês acham, né? Dando a sua opinião, descreva os seus professores, como você acha que ele é extroverted, creative, talkative and friendly, né? Coloca aí a resposta 1, 2, 3 e 4 e já cria uma frase aí com os seus professores do centro de mídias ou com um professor seu da sala de aula. Diz pra gente qual é a descrição desse professor, ok? Go there e have fun. Vai lá e divirta-se.
Bom, eu estava lendo ali o chat, até uma professora lembrou que o cabelo do João, né? Teacher João is shaved hair, né? Que é cabelo cortado, raspadinho. Eu não lembrei do João, I'm sorry. Ed, quais foram as respostas dos alunos? Vamos lá. O Vitor da ProBianca respondeu My teacher Lilinha is talkative. A Patrícia respondeu One talkative, extroverted, creative. Na verdade foi a Larissa, aluna da Patrícia, né? E aí tem a Fernanda escreveu Antônia is talkative. It's true, verdade. Então a gente tem essas. Aí o pessoal tá ainda na. O Kleber respondeu two talkative, one creative, extroverted, friendly. O pessoal ainda tá discordando aí, entrando no consenso aí do que é cada um dos emojis, Antônia. Ah, ainda não entrou no consenso? Exato. Então, antes da resposta, eu peguei ali, eu fui coletando algumas respostas, não deu tempo para pegar todas, né? Então, aqui tem o sujeito, eu peguei, acho que a resposta é do Vitor, né? Professora Lilinha is talkative, ela é falante. Um aluno colocou Ed is extroverted. Is true, Ed? No. I think so, eu acho que não, tá? Antônia is creative, certo? Sou mesmo. Antônia is talkative, sim, eu sou mesmo. O anymore, que mais? Very modest too. A Fernanda adds creative, thank you. Vamos lá. A Sabrina, a Esther falou, teacher Sabrina is extroverted and creative. Isso, muito bem, é isso mesmo. Uma professora perguntou qual é a pronúncia de shoulder, né? Shoulder. Aqui, ó. Shoulder. Shoulder, I'm sorry. Shoulder, ombros. Lembra da musiquinha? Head, shoulder, knees and toes. I don't remember anymore. Ok? Vamos pôr a resposta ali na lousa, no flip chart, por favor. Então, a primeira, tá ali o blá, 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 né? Então, talkative. O carinha ali fazendo um sinal, né, de legal. Então, extroverted. Né? O carinha do outro lado, o emoji com óculos, com aquela bandana ali, eu acho que está na cara de creative, né? E o outro lá conversando, fazendo careta, friendly. Né? Acho que é bem amigável ali, fazendo a estrutura de amigo, tá bom? O Marcos vai voltar para vocês darem um print na tela para mim, tá? Nesse texto aqui, porque nós vamos trabalhar a estrutura desse texto. Então, aqui, eu fiz aí para vocês adivinharem a pessoa. Eu coloquei aqui, this person is a man, tá certo? Essa parte aqui foi uma frase para a gente descobrir, I'm sorry, tá? Esqueci a caneta. No nosso texto que nós vamos criar, nós não vamos, se você quiser usar essa frase, você pode, tá? Nós vamos agora, daqui a pouco, construir um texto. E você vai construir na terceira pessoa, ó. He, porque nós estávamos falando do Jonas, e ele é homem. Então, a gente usa he, tá? Eu não queria que vocês descobrissem, tá? Que era o Jonas, eu usei he. Aqui eu falei da altura, he is tall, a altura dele. Aqui eu descrevi, fiz a descrição personality, a personalidade dele, né? Como eu vejo o Jonas. Coloquei o sujeito he, o verbo to be is, talkative, funny, né? Engraçado, and extroverted, extrovertido, tá bom? Então, aqui eu fiz uma descrição da personalidade dele. Fiz uma descrição física, outra descrição física. He has brown eyes. Usei o quê? Usei o verbo to have para descrever os olhos. Aqui, né, he has, cabelo, a descrição do cabelo. Também usei o verbo to have. He has brown, straight and short hair. Ele tem o cabelo castanho, liso e curto. E he is a teacher, ele é um professor. Põe mais uma outra tela, acho que é essa aqui. Isso. He teaches. Aqui, gente, eu não lembro se no sexto ano, se nós já demos, acho que já. Não pode esquecer que a terceira pessoa terminou com CH, a gente acrescenta ES. He teaches math, ele ensina matemática. Advérbio de frequência, tá? 3 times a week. 3 vezes na semana, tá certo? Se fosse 2 vezes, seria twice. Twice a week. Opa, errei aqui o week, tá certo?
Então, acho que deu para vocês terem uma noção, né? Eu usei o verbo to be e o verbo to have para fazer uma descrição. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Será que eles vão conseguir? Sure. Vamos aqui, vamos pôr uma fotinha. Eu vou dar um desafio para vocês. Vocês já conseguiram identificar who is this person? Quem é essa pessoa? Será que vocês já identificaram quem é ela? Escreve aí no chat quem você acha que é essa teacher. Eu quero que vocês digam what's her name? Qual é o nome dela? How you describe her physically? Como você a descreve fisicamente? How do you see her personality? Como você vê a personalidade dela? Eles já sabem quem é? Who is this person? Yes, a Renata falou. Fernanda, também está na legenda da foto, né? Ah, é, professor, estava na legenda. Que, gente, tá tão pequenininho para mim aqui que eu também esqueci que estava escrito. A professora Fernanda de Artes, né? How often does she teach art at CMSP? Com que frequência ela ensina artes no Centro de Mídias? Então, baseado no texto que eu criei, que vocês já viram, e no vocabulário de vocês, eu gostaria que vocês fizessem, vou dar 3 minutinhos para vocês, criarem um texto, né, descrevendo a professora Fernanda. Então, você vai falar da descrição física, da descrição de personalidade dela, vai falar da cor do cabelo, tamanho do cabelo, vai falar da cor dos olhos. Será que já dá para ver? Não, né? Mas chuta aí qual é a cor do olho da Fernanda, né? A altura dela. Faça uma descrição de todo o vocabulário que você já aprendeu aí ao longo desse ano, tá? Go there. Vai lá, vou dar 3 minutinhos para vocês. And have fun. E divirta-se.
Aí, voltando, enquanto vocês estavam aí escrevendo no chat, eu estava coletando as respostas. O Ed vai ler e depois nós vamos ali para a tela para dar uma corrigidinha aí, ok? Certo, vamos lá. Bom, então a gente tem aqui, she looks like a good person, pro Claudinei, faltou só um Szinho aí, né? Aí a gente tem aí a Estela, a Fernanda, não, a Jamina, da Fernanda, her name is Fernanda. Aí tem aqui, she teaches art once a week. She is a short woman, da Daisy. E she is a teacher, da Jéssica. Muito bem, o Ed falou os nomes aí de vocês, né? Porque eu fui escrevendo, não deu para coletar o nome. Tá certinho aqui a frase, a construção, né? A pessoa usou o pronome possessivo, her. Aqui faltou o S, lembra? Quando é terceira pessoa, né? Se terminar com Y, antes do Y é uma consoante, eu corto o Y, troco por IES. Se for O, CH, X e Z, eu acrescento ES. Se não entrar nenhuma dessas duas regras, eu só acrescento S. Então, aqui é she, faltou o S. She looks like a good person. Ela parece uma boa pessoa, tá? É uma outra maneira de falar. She's a teacher, tá certinho. She's short, ela é baixa, né? Aqui, a construção da frase está perfeita, ó. She, terceira pessoa, terminou com CH, acrescentei ES, tá? E ela ensina artes once a week, uma vez por semana. Eu acho que são 4, tá bom? Coloca o texto pra gente ali, por favor, a resposta. Marcos. Ok, vamos ler rapidinho? Ok. Her name is Fernanda. O nome dela é Fernanda. She's tall. Ela é alta. She has brown eyes. Ela tem olhos castanhos. She has long waving brown hair. Ela tem cabelos longos, ondulados e castanhos. She's a teacher. Ela é uma professora. She's talkative, Ela creative, friendly and extroverted. Ela é falante, criativa, simpática e extrovertida. She teaches art at CMSB 3 times a week. Ela ensina arte no centro de mídias 3 vezes por semana. Agora, pessoal, divirta-se, descreva seus professores e compartilha com a gente no CMSP. Have a nice day, tenha um bom dia, faça a nossa avaliação no final da aula. Bye, bye.